Mais de 12 milhões de pessoas têm depressão só no Brasil. Mas como é uma doença que afeta a mente, ela é bem mais difícil de entender do que diabetes ou dengue. A pior parte é que, apesar de ser um dos transtornos mentais mais comuns que tem, muita gente ainda trata ela como se fosse preguiça ou falta de motivação, o que está completamente errado. Depressão não é só tristeza ou falta de vontade de fazer as coisas. Tristeza é uma emoção. Depressão é uma condição mental que muda a forma como seu cérebro funciona. Este intervalo é um oferecimento membros do canal. Muito obrigado por serem membros do canal. Vocês são todos muito bacanas. Todo mundo fica triste em algum momento. Um dia chuvoso, um dia ruim no trabalho, você termina um relacionamento, alguém joga ovo em você, você tira 3 em história mesmo tendo colado na prova, mas essa é uma tristeza que melhora sozinho. Quando a gente está falando de depressão clínica, aí muda tudo. Ela não desaparece sozinho. E não é porque a pessoa não quer melhorar. Pelo contrário, ela quer e muito. A depressão dura no mínimo 2 semanas e começa a afetar basicamente tudo. Energia, motivação, sono, foco, prazer, a relação da pessoa com os outros, a capacidade de trabalhar, fazer tarefas básicas e até mesmo de ter esperança que é possível melhorar. Os sintomas mais comuns são tristeza constante, perda de interesse nas coisas que você gostava, cansaço extremo, dormir muito ou dormir pouco, comer muito ou comer pouco, dificuldade de concentração, sentimento de culpa, sensação de vazio. E esses sintomas não são só emocionais. A depressão tem efeitos físicos reais no cérebro. Durante muito tempo, os cientistas achavam que a depressão era simplesmente um desequilíbrio químico no cérebro. Eles achavam que a causa de tudo era a falta da serotonina, que é um neurotransmissor que está ligado ao humor e à felicidade no geral. O motivo principal que eles tinham para acreditar nisso é que os antidepressivos que aumentam a serotonina realmente ajudavam muita gente. Mas hoje em dia a ciência já sabe que a serotonina é parte da história, mas ela não é a única. Tem várias outras coisas envolvidas. A depressão também está relacionada com alterações na dopamina e na noradrenalina, níveis muito elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse, desregulação do sono e com a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar, fortalecer e reorganizar as conexões neurais. As pessoas que têm depressão crônica geralmente têm o hipocampo menor, e isso afeta a memória, aprendizado e a regulação emocional. Além disso, o estresse crônico por longos períodos de tempo também pode prejudicar o funcionamento do cérebro e dificultar o crescimento de novas conexões entre os neurônios. Por isso, hoje em dia é um consenso que a depressão não é só falta de felicidade. É um conjunto bem complexo de ambiente, estresse, experiências de vida, traumas, sono, isolamento social, rotina, funcionamento cerebral e genética. Sim, a genética também influencia e algumas pessoas têm naturalmente uma vulnerabilidade maior à depressão. Mas isso não é um destino, não está escrito nas estrelas. Ter uma predisposição genética não quer dizer que você obrigatoriamente vai ter depressão. O grande problema da depressão é que a maior parte dos sintomas são invisíveis. Muita gente parece que está bem, mas por dentro está lutando contra um dragão branco de olhos azuis. Além de que muita gente demora para procurar ajuda por não entender exatamente o que está acontecendo e qual o motivo desses sentimentos. Mas de toda forma, seja você ou alguém que você conhece, é muito importante saber que depressão tem tratamento e que funciona. E geralmente os tratamentos que são mais eficazes são os que combinam vários métodos ao mesmo tempo. Terapia, especialmente a cognitivo-comportamental, é um dos melhores tratamentos que tem. Ela ajuda a reorganizar os padrões de pensamento e comportamento e tem resultados melhores do que os remédios antidepressivos no longo prazo. Falando deles, também funcionam na maioria dos casos, dão resultado num curto prazo e podem ajudar o cérebro a recuperar a estabilidade emocional e a neuroplasticidade. Exercício físico, sono regulado e uma alimentação saudável ajudam diretamente nos sistemas emocionais do cérebro. E as conexões sociais são muito importantes durante o tratamento. Ter amigos e pessoas em que você confia e pode contar os seus problemas e como você está se sentindo faz uma diferença enorme na recuperação.
Aliás, essa é uma das piores coisas da depressão, que ela faz a pessoa se afastar justamente daquilo que pode ajudar ela a sair do buraco. Se você conhece alguém que está com depressão, o mais importante não é tentar consertar a pessoa ou forçar ela a sair de casa e fazer as coisas. O melhor que você pode fazer é ajudar ela a buscar ajuda. Porque lembra, para a pessoa que está deprimida, até os primeiros passos parecem enormes. Então você pode ajudar tentando deixar o processo um pouco mais fácil. Depressão não é preguiça, não é fraqueza. A pessoa deprimida quer melhorar, mas ela não consegue. Tem casos que ela não consegue nem ter força para ir buscar ajuda. Não é só pensar positivo e querer que as coisas sejam diferentes. Depressão é uma condição real, complexa e que acontece dentro do cérebro. E a melhor coisa que a gente pode fazer é falar sobre o assunto de forma aberta e sem julgamento e facilitar o acesso das pessoas que têm ao tratamento. Esse conhecimento custou apenas o seu like e a sua inscrição. Por favor, pague, não seja caloteiro. E muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês são todos muito bacanas. Tá passando um vídeo aí na tela que provavelmente você vai gostar muito. Assiste ele aí. Falou!